Para quem não me conhece, eu sou a doutora Jéssica Pereira, biomédica esteta e enfermeira esteta. Sou proprietária de uma clínica aqui no sul do Brasil. Sou especialista em harmonização corporal e facial, professora universitária, palestrante, mentora estética. E eu tô aqui para passar muito conhecimento para vocês, tá? E vai ser um dia incrível. Então, refazendo aí, papel e caneta para anotar e muito print, hein? Muito print, certo? Vamos lá. Bom, permeação de ativos através do jato de plasma em ponteira disco, tá? A gente tem aí um ouro na nossa estética. E muitas vezes a gente não sabe como utilizar ou utiliza de uma forma isolada, aqueles protocolos prontos, certo? E isso, a estética já passou, já está velha essa informação. O que que a gente vai fazer? A gente vai personalizar os nossos atendimentos. A partir de hoje, eu quero vocês personalizando o atendimento com técnicas e com materiais que vão levar vocês ao sucesso, tá? Vamos lá. O que é o plasma? O plasma é considerado o quarto estado da matéria, em que os elétrons se separam dos átomos, produzindo um gás ionizado. Esse gás ionizado produzido através do jato de plasma ativa o processo de regeneração e de cicatrização. E estimula, sim, o sistema imunológico. Na nossa pele, em todo o nosso corpo, a gente possui grande parte de células do sistema imunológico, tá? E a gente consegue fazer a estimulação desse sistema através de procedimentos. E o jato de plasma em ponteira disco é um dos procedimentos que a gente faz essa estimulação para cicatrização. Vai facilitar também a produção de colágeno, além de permear ativos, exatamente. Ele faz permeação do ativo através dessa tecnologia ionizada, contribuindo para o tratamento global da pele. Não é somente para permeação, não é somente para facilitar a produção de colágeno. É um tratamento global e completo através dessa tecnologia de átomos, tá? O jato de plasma, ele consegue introduzir substâncias ativas devido à geração dessa corrente elétrica. E assim vai evitar essa necessidade de microfuros, como acontece no microagulhamento. Então, a gente utiliza, atualmente, eu vejo muitos profissionais utilizar o microagulhamento para permeação de ativos, para fazer a produção de colágeno, para induzir, né, a formação de fibroblastos. E muitos pacientes não aderem a esse protocolo porque tem aquele desconforto, né? É um microagulhamento, tem certos cuidados importantíssimos que esse paciente ele vai ter que realizar através do microagulhamento. E no caso da ponteira disco do jato de plasma, ele não vai ter esse problema. Vai ser permeado de forma não utilizando os microfuros dessa pele. Certo, meninas? Continuando, então, o plasma, ele também abre canais iônicos das células dérmicas. Ou seja, o que é uma célula dérmica? O que é os canais iônicos? São proteínas integrais de membrana, que permeiam íons através da membrana celular. Então, na nossa célula, a gente tem essa membrana celular, onde ela vai fazer permeação através de canais, tá? São canais iônicos. Igual eu mostro aqui nessa figura. Então, o meio externo conecta-se com o meio interno, ou seja, por isso que a gente fala que o produto ele não vai entrar, ele não vai fazer essa permeação. Quando a gente utiliza a ponteira disco do jato de plasma, ele vai fazer com que esses transmissores que a gente tem na parte externa da membrana, ele se conecte e faça essa permeação através dos canais iônicos das células da pele, tá, gente? Então, a permeação, ela também se dá por essa pressão externa com interna dessa membrana, mas a gente consegue abrir com o plasma esses canais iônicos. Eu tô falando aqui a nível celular, tá?
a nível celular. Então, ele vai fazer essa abertura dos canais para permeação de ativos. Tudo bem? Anotem as suas perguntinhas aí que eu vou responder no final, tá bom? Então, no jato de plasma, a gente encontra inúmeras ponteiras, tá? A gente encontra a difulguração, a gente encontra a ponteira que faz a revitalização em L. Então, o que a ponteira disco vai fazer? Ela vai dissipar a energia por todo o tecido em sua extensão, através dessa base que ela tem. Ou seja, não realiza jato único do plasma sobre a pele, como acontece na fulguração. A gente realiza de uma forma inteira. Toda a extensão desse disco, ele vai fazer a liberação dessa energia, tá? Sobre a pele. Então, a gente realiza, nesses protocolos, movimentos circulares, junto com um produto a ser permeado. Ou seja, quando a gente realiza o microagulhamento, é o mesmo movimento. Na aula, a gente vai ter um microagulhamento ainda hoje de estrias, tá? Então, a gente vai observar isso. A gente vai fazer movimentos circulares, como muitas técnicas do microagulhamento se utiliza, porém com a ponteira disco. E ele vai liberando essa energia, ela vai dissipando essa energia. Causa desconforto? Não. Quando a gente pensa em jato de plasma, a gente pensa naquela queimadura, né? Naquela fulguração local, a gente pensa quando a gente tira a verruga, a gente pensa em algo doloroso, nosso paciente ele também vem com essa cultura. E aí a gente tem essa ponteira que, além de fazer todo esse tratamento, ela não vai causar nenhum desconforto para esse paciente, tá? Não precisa utilizar anestésico, inclusive. Eu trouxe aqui para vocês um estudo científico, tá? Que trazem o efeito na flacidez, principalmente facial, tá? Esse protocolo, ele pode usar corporal e ele pode ser usado também em combinação com outros procedimentos. Por exemplo, o microagulhamento que a gente realiza corporal, a gente pode realizar depois, não na mesma sessão, tá? A gente pode utilizar a permeação de ativos para poder hidratar essa pele, depois do tempo pré-estabelecido conforme protocolo. Então, aqui eu trouxe um estudo científico comparando o jato de plasma em ponteira disco com a radiofrequência, tá? Não pelo aparelho, porque os aparelhos são distintos, mas pela energia térmica, o calor que está sendo utilizado. Então, quando a gente tem a radiofrequência, a gente tem uma liberação de calor que a gente realiza aquela questão térmica, a gente precisa estar com o aparelho verificando essa temperatura e não deixando ultrapassar da temperatura de protocolo. E no jato de plasma foi realizada esse estudo científico que eu trouxe para vocês, que ele vai fazer o efeito de uma radiofrequência. Foi feita a comparação, tá? E pela energia, porque o jato de plasma em ponteira disco, a gente realiza esse calor na pele do paciente. Ela fica aquecida. Mas eu preciso controlar? Não, eu não preciso controlar a temperatura. Lembrando que não é uma radiofrequência. Ela vai emitir uma energia térmica através dos íons e da ponteira, tá? Mas esse estudo científico que eu mostro para vocês, ó, quando utilizado, trouxe as medições para vocês darem uma olhadinha. Então, aqui nós temos o primeiro caso, tá? Então, no primeiro caso, a gente tem 34,8, 33,1 e 35,7. Depois nós temos 31,4 e ele vai a 34. 31 a 34. Então, são as máximas e as mínimas alcançadas neste paciente. Lembrando que cada paciente, ele foi exposto a uma programação no aparelho, tá? A uma potência diferente da outra. Aí nós temos o caso número 2, que de 34 foi para 35, 31 para 33, a mínima foi 28, tá? E de 32 para 35. Se vocês conseguirem observar, a temperatura
dessa ponteira em disco, ela é controlada na pele do paciente, diferentemente da radiofrequência, que a gente precisa controlar, mudar de região até de potência do aparelho, tá? No caso número 3, nós temos 30.5 e 35.1 facial. 28.3 a 33.4, 31.6 a 35.7. Então, olhem como ele é controlado, tá? E no quarto caso, nós temos 30.5, 36 de temperatura, 28.4, 31.2 e 30.4 a 34. Então, nenhum deles ultrapassou. Claro que nós estamos falando de facial. Ele vai fazer um efeito na flacidez desse meu paciente, tá? Além da permeação do ativo. Então, quando a gente tem calor envolvido, seja facial ou corporal, a gente tem o quê? Essa questão da flacidez. Então, pode ser utilizado em toda a região facial. Toda a região facial. O que a gente tem que se atentar aqui? Por exemplo, como eu estou falando sobre uma terapia elétrica, uma terapia de jato de plasma de ionização, se atentar na região do pescoço, tá? Em questões de potência. Cada paciente que foi estudado aqui foi realizado, eu tenho ali para vocês, eu vou enviar esse estudo completo para vocês terem essa leitura. Então, cada paciente teve a sua particularidade em termos de ativos, em termos de potência, tá? E nós temos o outro caso, que aqui é 34.2 a mínima para 36.4, depois 28.9, 34.1, 31 para 34,5. Observem, pessoal, que não subiu essa temperatura a nível de radiofrequência. Contudo, teve um aumento significativo, juntamente temperatura, mais essa ionização elétrica, mais essa dissipação, então teve esse aumento de temperatura controlada, ou seja, um procedimento extremamente seguro, tá? Aí temos os gráficos desses 5 pacientes, tá? Temperatura inicial. Nesse caso, foi utilizado anestésico tópico. Então, quando a gente utiliza um anestésico tópico, com certeza ele vai baixando essa temperatura, porque muitos anestésicos utilizados, ele faz a vasoconstrição. Então, a pele fica realmente mais fria, porque com vasoconstrição, ela vai fazer com esses vasinhos se contraem. E os vasos sanguíneos se contraindo, a gente tem o quê? O resfriamento dessa pele. E primeiro paciente, 34.3. E assim sucessivamente, tá? Aumento o basal, temperatura basal desse paciente. Depois a gente tem pós-anestésico e depois a gente tem pós-terapia e assim sucessivamente. Aqui eu tenho um aumento significativo de 33,6, aí pós-anestésico e pós-terapia 36. Por que essa paciente, a paciente número 4, pode ter tido esse aumento significativo que os outros pacientes não tiveram? Suponhamos que eu atenda um paciente que tem uma pele mais madura, uma pele mais flácida e mais fina, uma pele mais sensível. Se eu utilizar a mesma frequência, a mesma potência desse meu aparelho, que eu usei numa pele jovem, por exemplo, que a pele ela é mais resistente, ela é mais espessa, ela tem mais coxim de gordura, é natural que essa temperatura aumente. Então, é por isso que eu digo para vocês, sempre avaliem o paciente. Nem a fórmula de bolo, a receita de bolo que a gente tem em casa, quando a gente faz o bolo, ele sai igual toda vez que a gente faz. Então, é necessário que a gente realize sempre essa personalização e observação de que paciente que eu vou atender, qual a finalidade, qual que é o produto que eu vou utilizar. Certo, pessoal? Anotem as suas dúvidas, que no final eu vou responder, tá?
Potência, a gente falou de potência de aparelho, né? Cada aparelho numera as potências de acordo com o fabricante. Então, a gente encontra hoje no mercado jatos de plasma em joules, em números, em frequências em LED. Cabe a nós profissionais, quando comprar esse jato de plasma, esse aparelho, verificar com o fabricante qual que é a potência, como que vai ser essa leitura, se vai ser em joule, números, frequência em LED, mas também é muito importante pesquisarmos e sabermos sobre eles, porque quando eu tenho em joules, vai ser diferente de em LED, tá? Quanto mais alta tiver essa potência que eu colocar no meu aparelho, mais profunda e intensa tende aí o disparo de energia. É outro fato que a gente precisa ter muita cautela. Cautela por quê? Eu estou trabalhando com potência, eu estou trabalhando com elétrica, íons, tá? O que que acontece? Na região facial, por exemplo, a gente tem inúmeras inervações, tá? A gente tem inúmeras estruturas além do que a gente realmente vai tratar, que é flacidez, as células, fibroblastos, e etc, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado em regiões do olho, muita atenção, regiões do olho. Dá para fazer? Com certeza deve ser realizado, principalmente nessa região lateral aqui. Contudo, a potência não vai ser a mesma que eu utilizar no restante, onde eu tenho coxim de gordura. Vai ser diferente, tá? Então, a gente tem que entender que quanto mais alta tiver essa potência, mais profunda ela vai ir. Esse disparo de energia, essa descarga de energia. Volto a dizer que o paciente não vai sentir dor, tá? O paciente não vai sentir dor, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. Ele vai sentir um desconforto que a gente precisa orientar, que é um leve choquezinho quando a gente colocar, muito sutil, não precisa colocar anestésico. Eu, particularmente, tenho uma boa aderência das pacientes quando realizado, por quê? É tudo questão de programação e conversa. Comecem no nível baixo de potência e vão aumentando aos poucos, depois que essa ponteira já está no rosto da cliente, tá? Se, por um motivo, eu começar numa potência alta, essa paciente vai sentir no momento que eu encostar. Isso é fato, tá? Encostei numa potência mais alta, ela vai sentir, tá? Um choquezinho de leve. Então, assim, comecem numa potência baixa e vão aumentando. Depois que o aparelho ele se encontra na pele do paciente, não vai mais ter esse desconforto. E sempre conversem, tá? Sempre conversem com o paciente de vocês, orientem, porque muitas vezes é desconfortável a questão de estar deitada na maca e a gente já vir fazer o procedimento e a paciente leva um susto. Até numa higienização de pele, tá? Não digo no procedimento propriamente dito, mas avisem. Ó, vou higienizar tua pele, tá? Ó, a mudança de temperatura, às vezes a gente utiliza, por exemplo, um sabonete líquido, um esfoliante, que quando a gente coloca o paciente dá uma... Porque ele não está preparado. Então, avisar e conversar sempre, orientar sempre pré-procedimento, tá? Então, ao realizar, gente, um procedimento estético, por exemplo, uma limpeza de pele, o próprio ato de utilizar vapor, vamos trazer, né? Vamos trazer novidades da limpeza de pele com emoliência seletiva, onde não vai precisar, não será mais necessário, é uma novidade na estética, não irá necessitar de vapor na limpeza de pele, emoliência sem vapor, sem desconforto. Muitos pacientes, eles não aderem muito ao protocolo, ficam muito tempo sem vir na nossa clínica por conta dessa questão de... eles relatam muito de sufocamento. Então, nós vamos trazer isso em breve, tá? Então, uma limpeza de pele, como, por exemplo, a extração, produtos dermoabrasivos, como um esfoliante, tá? Faz com que essa pele seja agredida. Um outro exemplo são os peelings, que muitas vezes trazem no pós-peeling um nível de ressecamento e descamação. O próprio, não somente o peeling, mas outros procedimentos, um dermaplaning, por exemplo, tá?
O microagulhamento, ele pode trazer esse ressecamento para a pele. Mesmo que seja realizada essa máscara calmante ou uma argiloterapia, a permeação mantém somente na hidratação fora das células, ou seja, a gente faz um efeito Cinderela, um efeito que a gente visualiza externamente, mas não temos aquela visualização interna, a gente não tem aquela permeação interna, e a gente sabe que a estética é de dentro para fora também, tá? Então, sem permeação através da membrana plasmática. A gente vai realizar um procedimento, uma limpeza de pele, um peeling, um microagulhamento, um dermaplane, e vamos lesionar essa pele. Porém, a parte celular, ela vai estar comprometida. E é aí onde entra toda essa questão do pós a nível celular. Hoje em dia, a gente consegue fazer uma biomodulação, estudos científicos publicados, tá? Biomodulação através desse procedimento. No pós de limpeza de pele, então na limpeza de pele, a gente realiza a permeação após a máscara calmante, tá? Quando for utilizar o finalizador, por exemplo. O filtro solar vem na sequência, após terminar a indução do ativo na face desse meu cliente. Outra coisa que eu venho dizer para vocês, tá? A máscara calmante, ela é excelente. Deve ser realizado esse protocolo. Removeu, eu vou finalizar, certo? A gente sempre refinaliza com um ácido hialurônico para hidratação, uma vitamina C. A gente sempre finaliza de acordo com o que eu estou tratando, a minha pele. Então, quando eu for utilizar essa finalização, eu posso fazer a finalização com essa permeação de hidratação, tá? E vou mostrar depois os ativos que a gente vai utilizar. Então, eu consigo fazer a finalização de uma forma mais eficaz, eu diria, tá? O filtro solar, é claro, nunca, nunca, nunca deixem esse paciente sair após uma limpeza de pele sem o filtro solar, tá, pessoal? Nunca, jamais. No pós-peeling, a permeação para potencialização do resultado e revitalização. Então, ela deve ocorrer sempre após 7 dias. Dependendo do peeling, um pouco até mais, tá? Porque hoje a gente tem esses peelings descamativos, os peelings orgânicos, que a gente realiza em cabine, 7 dias a cliente fica descamando, então não vai ser realizado, vai depender de cada protocolo, tá? No peeling, a gente não faz igual na limpeza de pele na mesma sessão, a gente aguarda e faz posteriormente, tá? Por quê? O trauma, junto com a revitalização por plasma, pode acontecer um efeito rebote no caso das manchas. Lembrem que a ponteira disco, jato de plasma, a gente está realizando de que forma? A gente está realizando a nível celular, a gente está fazendo permeação de membrana plasmática, tá? Então, a gente pode também fazer a inibição da ação desse peeling. Então, após a realização do peeling, agenda um retorno de revitalização com a sua paciente e execute o procedimento conforme a sua necessidade. Particularmente, eu sempre peço, tá? Eu sempre peço para o paciente retornar. Profissionais da estética, a gente precisa se destacar. E eu vou contar para vocês um segredinho muito importante. Quanto mais tempo a gente tem com esse paciente, mais conexão a gente vai ter com ele. Então, um dos segredos de fidelização desse paciente é exatamente isso. Faz o procedimento e depois ele retorna. Ai, mas 2 horários na minha agenda, ai. Gente, pensem lá na frente, tá? Vocês, quanto mais tempo tiver com o paciente, mais conexão, mais vocês vão se conhecer e ela vai confiar e acreditar no teu trabalho e ela vai fidelizar. E ela vai ver um resultado incrível. Então, é uma junção de fatores. Mas sempre façam isso, tá? Tem muitos profissionais que eu tô vendo que até na limpeza de pele tá fazendo. Faz a limpeza de pele e depois de 5 a 7 dias o paciente volta e faz esse protocolo, tá? O paciente se sente amado, cuidado, único.
E é isso que a gente precisa ser na estética, uma estética humanizada. E aqui eu vou falar sobre os fluidos que a gente pode utilizar e deve utilizar. O revitalizante. Vou explicar também em que situações utilizamos eles, tá bom? O revitalizante Repair é indicado para todos os tipos de pele, e principalmente as que possuem sinais de envelhecimento, ressecamento, perda de elasticidade. Então, a gente já sabe que é aquela pele mais madura, pouco cuidada. Tem muitas pacientes que elas não fazem essa adesão, né? Elas não fazem essa adesão por conta do microagulhamento, por exemplo, por conta de dor, eu não quero ir para injetável, eu não quero. E a gente consegue fazer essa permeação e começar a estruturar essa pele. Tudo é um tratamento, a gente precisa deixar isso bem claro. Então, ele vai fazer o tratamento do envelhecimento, aumentando a firmeza, vai devolver o viço, aquele brilho ao tecido, regula a hidratação, uniformiza o tom da pele, elimina radicais livres, que é ação antioxidante também. Então, esse produto, ele tem DMAI, Ômega Plus, alfarbutan, nanoresveratrol e ácido hialurônico. Altíssimos ativos para hidratação, tá? Ele é incrível. E ele pode ser usado no microagulhamento, na hidratação simples e também na ponteira de jato de plasma disco, tá? São produtos que a gente deve ter para todos. Ele é multifunções, então a gente consegue utilizar ele em várias situações, tá? Vou contar um segredinho para vocês, que eu estou fazendo, já está quase pronto o protocolo, e botar 3 gotinhas nele na máscara da Agatha Verde. Estou fazendo esse, e nós vamos trazer aqui para vocês, tá? Tá ficando incrível. O fluido iluminador facial, que é um despigmentante suave, isso é muito importante, tá? E ele vai inibir a produção de melanina, ou seja, responsável pela pigmentação dessa pele. E dessa forma, o produto age clareando as manchas e uniformizando o tom da pele de forma eficaz, sem efeito rebote. Por quê? Porque ele é suave, ele vai fazer uma inibição suave, com o jato de plasma também. Por quê? A gente sabe que muitas vezes o microagulhamento ele não é indicado. O microagulhamento propriamente dito, ele é uma agressão. A limpeza de pele é uma agressão. E a mancha se revolta, porque ela pensa assim, eu preciso proteger essa pele. Eu preciso proteger essa pele. E aí vai ter, por isso que a gente tem muito efeito rebote, tá? Então a gente vai tratar em cabine e a paciente vai tratar em home care. Então esse produto, ele é ótimo, é excelente e não tem erro, tá? Não tem aquele receio de, ai meu Deus, vai dar um efeito rebote. Não. Ele também vai atuar como ação antioxidante, prevenindo os danos causados pelos radicais livres, tem ação anti-inflamatória e contribui para uma pele também saudável e bonita, tá? Então, ele tem 3 fatores: nanofator de crescimento, nanoácido, que é suave e indispensável para todos os tipos de pele. Fluido facial Sport, então, é desenvolvido com nanotecnologia e fator de crescimento para proporcionar à pele um tratamento anti-envelhecimento. Previne o envelhecimento precoce, diminuindo a aparência das linhas e expressões, tá? E restaura o volume, tornando a pele mais firme e rejuvenescida. Tanto o nanofator, tá? Tanto o fluido facial Sport quanto o revitalizante, ele vai fazer essa parte firmadora rejuvenescida, tá? Indicado para todos os tipos de pele, mas o Facial Sport, ele é especialmente eficaz em peles maduras, aquelas peles difíceis de permeação, que precisa de um cuidado extra, tá? A gente encontra essas peles mais maduras, que não tem cuidado, que não tem uma rotina adequada. Então, ele vai fazer todo esse trabalho, a gente vai fazer a permeação, tá? Contraindicações: alérgicos a algum componente da fórmula, certo? Usuários de marca-passo cardíaco, porque a gente está trabalhando com corrente elétrica.
Gestantes, lactantes somente após 6 meses. Por que até 6 meses? Muitas pacientes me procuram, meu bebê tem 8 meses, mas ainda amamenta. Posso fazer? Gente, estudos científicos publicados, tá? Autorizam. Por quê? Porque com 8 meses, o bebê, ele não tem uma amamentação exclusiva. Ele se alimenta através de outros meios. Então, por estudo científico, pode ser realizado, sim, esse procedimento. E eu não sei, alguns outros não, tá? Alguns outros não vão poder ser realizados. Mas a revitalização por jato de plasma ponteira disco pode sim, tá? Câncer, gente, câncer e doenças autoimunes, sempre sob orientação médica, autorização médica. Peçam para a cliente trazer para vocês, manda pelo WhatsApp, tá? Se o médico autoriza ou não, até porque tem algumas doenças imunes que pode ser realizado, outras não. Certos, no caso do câncer, ele pode ser realizado ou não, vai depender do câncer, do tratamento que essa paciente ela passou. Então, sempre sob orientação. O médico, ele não quer me dar nenhuma orientação. Passa o contato, pode passar o contato e ele me encaminha ou ele fala comigo, não tem problema, mas só façam sempre sob orientação médica, se protejam e não façam com que essa paciente ela tem alguma intercorrência, tá? Porque aqui a gente está falando de saúde e é sério, viu? Usuários de remédios fotossensibilizantes, como a isotretinoína, tá? Muita atenção. Alguns procedimentos realiza-se somente após 6 meses, ou seja, a paciente tomou isotretinoína e terminou hoje. Quando que eu posso fazer? Após 6 meses do final do tratamento. Mas no meio do tratamento ela precisou tomar. Aí, e quer fazer mesmo assim, porque a gente sabe que a gente tem paciente teimosa, né? A gente sabe que a gente tem muito paciente teimoso que quer fazer mesmo assim. Aí a gente faz a orientação médica e explica para essa paciente, né? E explica o porquê que não pode ser realizado, o que pode acontecer. A gente tem que ser muito franco com elas, tá? Porque senão elas querem fazer tudo e às vezes não é o momento correto. Lesão na região tratada. Sempre, sempre, tá? Tem alguma lesão, tem algum probleminha ali? Não faça, tá? Espera, aguardem essa cicatrização. Se for, por exemplo, alguma acne ativa, e tem lesão de acne. Gente, lesão de acne a gente trata com essa ponteira também, tá? A gente trata. E com esses componentes que eu mostrei para vocês, tá bom? Estou falando de lesão de machucado, uma dermatite. A gente precisa tomar cuidado, tá bom? Muita cautela. Sugestão de protocolo isolado sem uso de limpeza de pele, sem uso de peeling, dermaplane, enfim. Para protocolo isolado, a preparação da pele é indispensável para permeação de ativos e eficácia a nível de biomodulação, tá? Então, eu consigo trabalhar com esses 3 produtos e o jato de plasma com a ponteira disco para mancha, uniformização no tom de pele, clareador, retração dos ósseos cutâneos. A partir de agora, eu não quero que vocês falem poros, tá? Poros são ósseos cutâneos. Como que eu faço isso para minha paciente? A gente precisa também educar nossas pacientes, tá? A gente também é uma ferramenta de levar informações e conhecimentos. Então, tudo que é poro, eu não consigo visualizar o olho nu, somente através de microscopia. Então, o que a gente visualiza, os famosos buraquinhos no rosto, são chamados de ósteos. Ósteos, sim, eu consigo visualizar o olho nu, que é o que a gente tem na nossa pele, né? A textura daqueles buraquinhos, como elas costumam chamar. Mas é a retração dos ósteos cutâneos, popularmente conhecido como poros, tá? Ação antioxidante, flacidez facial, rejuvenescimento através dessa biomodulação celular, ou seja, permeação, reorganização dessa célula facial através da permeação na membrana, tá? Autohidratação, entre outros. Deixa eu mostrar uma coisinha aqui para vocês. O fluido revitalizante é o que eu gosto de utilizar muito pós-procedimento, ou seja, pós-procedimento de limpeza de pele,
o peeling. Quem faz o Dermaplane, tá? Então, eu gosto de usar ele. O iluminador eu vou utilizar quando? Posso utilizar também pós esse procedimento? Pode, gente, pode utilizar sim, não tem problema. Ele é iluminador facial, o paciente, ela quer dar uma clareada nas manchas, ela quer fazer o controle, uniformizar o tom da pele, vocês podem utilizar ele sim, tá? O fluido facial suporte também. E se eu quiser utilizar dois, como é que eu faço? Como que eu vou fazer? Eu quero utilizar o iluminador e eu quero utilizar o revitalizante. Aí a gente vai ponderar. Por exemplo, minha paciente, a queixa dela é que a pele está seca, não está com aquele viço, está desidratada. Além de tomar água para desidratação, né, dessa pele, porque é de dentro para fora, eu posso fazer o fluido revitalizante e o iluminador. Porém, eu vou aplicar primeiro o que a queixa dessa cliente me relata, o que ela me relata. Então, se a questão dela for mais a mancha e essa revitalização, eu primeiro vou fazer na face todinha dela o iluminador, fluido iluminador facial, e depois eu vou utilizar o revitalizante. Então, eu passo ele, permeio com jato de plasma em ponteira disco, e depois eu faço o quê? Passo outro. E tudo de novo. A pele vai absorver, tá? Vocês vão perceber que o jato de plasma ele vai fazer essa permeação. O produto ele não fica nem no aparelho e muito menos na pele. Ele vai fazer essa permeação, tá? O fluido iluminador pode ser usado após limpeza de pele? Deve. Deve. E foi o que eu acabei de dizer. Pode sim, tá? Não tem problema. Porque o fluido iluminador, ele tem um despigmentante suave. Então, não vai ter problema de manchar a pele ou fazer um efeito rebote, de forma alguma, tá bom, gente? Tranquilo. Então, esses protocolos isolados, eles também vão funcionar, tá? Para essas questões. O que eu gosto de fazer? Um buster. Vamos fazer um buster. Limpeza de pele. Quem quer fazer o retorno de limpeza de pele, por exemplo, faz o procedimento e o paciente retorna daqui a 5 a 7 dias? Pode? Sim, pode. Tá? E faz esse protocolo de revitalização em cabine, certo? E assim sucessivamente, no peeling, em outros procedimentos também, tá? Então, a higienização, gente, a higienização pré-procedimento é muito importante e deve ser levada à risca, independente do procedimento que a gente irá realizar, tá? É necessário peeling mecânico? Gente, precisamos higienizar, com certeza. Se a gente for fazer uma limpeza de pele, ou, né, enfim, com certeza vai ter higienização nessa pele. Deve ter essa higienização. A gente precisa tirar esse sebo que fica, essa película, a sujidade. Essa paciente, muitas vezes, ela já vem com filtro solar, ela já vem com produto, tá? Dependendo do horário, enfim. A gente precisa fazer higienização. Eu trago aqui para vocês, ó, o Bioface sabonete líquido com ácido glicólico a 10% e o Purigel, que é um sabonete neutro. Então, ele vai fazer uma limpeza suave, sem agressão. E aí eu digo para vocês, a gente precisa avaliar. Precisamos avaliar. Ou seja, o Bioface é para todos os tipos de pele, mistas, oleosas e acneicas, tá? A gente pode utilizar ele, é incrível. Higieniza. Eu já vou higienizar na limpeza de pele, lembra? Se for a permeação por limpeza de pele, atenção, ela já vai estar previamente higienizada. Vocês não vão realizar a limpeza de pele e higienizar novamente para fazer o jato de plasma em ponteira disco. Não, ela já vai estar higienizada. Essa higienização pré-procedimento é para quando? É quando o paciente realiza, por exemplo, um peeling e você vai revitalizar essa pele depois de 7 dias, ou quando o paciente ela vem somente revitalizar, tá bom? Então, o Purigel já é para aquela pele mais sensível, tá? Aquela pele sensível, a gente realiza essa higienização com ele. Minha paciente fez um peeling, ela vai retornar para fazer a revitalização e já vou fazer a ponteira disco. Vou utilizar o glicólico? Depende. Depende o peeling, depende o nível que foi esse peeling da camada, e aí a gente utiliza o Purigel, tá bom? Higienização com esfoliante. A gente tem o
aplicou e a gente tem o exfoliance. Então, gente, o aplicou, ele é um esfoliante que vai hidratar e regenerar. Particularmente, quando eu vou realizar esse protocolo de jato de plasma, como eu já vou fazer essa permeação para regeneração, para hidratação, eu utilizo ele, tá? Ele vai esfoliar hidratando, tá? E o exfoliance não, o exfoliance é para aquela pele madura, aquela pele que é mais durinha, para todos os tipos de pele. O apricot eu consigo usar para quem tem rosácea, tá? Então, o exfoliance, ele tem microesferas que ajudam a remover e prevenir cravos, ele vai estimular. Ele possui essas microesferas mais sequinhas, em formato de gel, tá? E o apricot em formato de creme, de hidratação também. E ele vai fazer a esfoliação tanto quanto. Cabe a gente avaliar qual procedimento que vai ser realizado, qual procedimento que vai se adequar melhor ao meu protocolo e minha paciente, tá? Numa limpeza de pele, eu vou usar o exfoliance. Ah, mas a paciente ela tem rosácea, usa o apricot, tá bom? E no final do procedimento, a gente já vai realizar a permeação de ativos através da ponteira disco, tá bom? E aqui o videozinho de como realizar a aplicação, a permeação. Ó, coloca o produto. Paciente conversadeira, tá? Essa paciente, ela é bem conversadeira. E vai fazendo a permeação através do jato de plasma. Certo, pessoal? O jato de plasma, então, para permeação, é um dos principais revitalizantes que a gente pode utilizar hoje na área da estética sem agressão e tratar essa pele pós-procedimento, pré-procedimento. Se quem tiver dúvidas, aberto às dúvidas, tá? Que a nossa Leticinha já está aqui pronta para falar sobre limpeza de pele. Bom, gente, a gente trabalha na estética, vou falar para vocês, a gente trabalha na estética a fim de trazer, né, novos protocolos, trazer novas atualizações, e muitas vezes a gente tem ouro na mão e não sabe nem como utilizar, ou acha que não vai dar resultado. Ah, um jato de plasma serve só para fazer bléfaro e para tirar verruga, e não, tá? E não. A gente precisa entender como cada componente funciona. Os produtos que a gente pode ser utilizado, a gente tem que estudar, sim. A gente precisa estudar os produtos, os ativos, a máquina que a gente tem. Muitas vezes temos máquinas que a gente nem sabe como usar, quais as ponteiras utilizar, certo? Então, qualquer dúvida, papel e caneta, anotem, vão atrás, pesquisem, tá? E a gente está à disposição para realizar toda esse suporte para vocês, tanto em produtos quanto em protocolos, tá? Tem uma perguntinha aqui. Stephanie Nascimento, o produto que usa durante o tratamento são esses fluidos que você apresentou? Stephanie, esses fluidos que eu te apresentei, esses 3, são os utilizados que têm maior permeação, tá? Pode-se realizar com outros produtos, como a gente tem o Refirme Press, tá? Pode ser utilizado. Contudo, como ele é líquido, ele tem uma outra proposta, eu sempre oriento fazer ele no microagulhamento. Ele vai ser mais eficaz para flacidez. Mas esses 3 fluidos, eles podem ser feitos também no microagulhamento. Mas a adesão do paciente é um pouco menor ao microagulhamento, muitas vezes, por conta dessa questão de dor, de, você furada, mesmo que elas não sintam dor, só de pensar que tem agulha e vai ser furada, tem muita paciente que acaba correndo. Então, a ponteira disco no jato de plasma para permeação, ela é uma dos protocolos que a gente pode utilizar para esse tipo de paciente que tem medo, que tem receio,
tá? E ele também vai fazer essa permeação a nível celular, tá? Estou iniciando meu trabalho com a limpeza de pele, mas qual as técnicas para iniciantes? Vamos falar, o próximo tema, a Letícia vai falar sobre limpeza de pele, tá? E aí nós vamos aguardar que ela já está aqui na sala, ela já vai entrar, tá bom, meu bem? Incrível. Obrigada, Franciele, muito obrigada. Bom, dúvidas? Tem como nos mandar o slide? Vou ver com as meninas para enviar os slides, tá? Sem problemas. Que aí tá tudo explicadinho, eu coloquei tudo certinho ali, tá bom? Mais alguma dúvida, meu povo? Que hoje o dia tá tão lindo, tá maravilhoso, vai ter tanto conhecimento. A gente vai ter uma paradinha, tá? A doutora Amanda, ela vai entrar às 11 horas, vai falar sobre a importância da reestruturação para a saúde da pele. Depois nós vamos ter um intervalinho até a 1 da tarde, que a gente já começa os próximos, tá bom? Anderson, muito top, muito obrigada. O que você fala sobre a chuva de plasma? Daisy, não é um protocolo que eu utilizo, tá? Eu gosto muito de utilizar, como eu te falei, né? Como eu tinha falado aqui na aula. Eu gosto de utilizar ponteira em disco. Esse protocolo eu utilizo bastante e utilizo mais para a questão de fulguração, tá? Para remoção das verrugas, para fazer a retração da pele, de estria. O gel de plasma na estética ele é muito importante. E outra coisa que eu digo para vocês, quando a gente faz a fulguração, vou fugir um pouquinho que ainda tenho tempo. Quando a gente faz essa fulguração local, não pode passar nada. Aí é que tá. Quando a gente fulgura, a gente abre, expande essa pele. E aí conseguimos sim passar o fluido ou passar o Refirme Press, tá? Em forma líquida. A gente faz aquela puxada da pele, a fulguração, por exemplo, numa estria, e depois a gente passa esse fluido, passa o Refirme por cima e depois tira e deixa secar. Por quê? Porque ele vai permear, vai deixar sequinho e vai dar um resultado incrível também. Eu tenho uns resultados lindos, lindos, lindos com eles dessa forma. Prof, foi aula de milhões. Poli, obrigada, meu bem. Também quero os slides, pode deixar. Vou ver com as meninas para para enviar para vocês. Amei esse conhecimento do disco de plasma, não sabia e amei a técnica. Exatamente, muitas vezes a próprio fabricante ele deixa a gente muito restrito, sabe? E o que acontece? A gente precisa estudar sobre. Então, eu vim aqui trazer para vocês, inclusive, o embasamento científico, justamente por causa disso, tá? Porque a gente pode utilizar de outras formas, né? Não somente daquela forma, e traz mais conforto. Qual aparelho de jato de plasma você indica para comprar? Glécia, não posso realizar aqui, não vou falar as marcas, mas eu digo para vocês, comprem com Anvisa, tá? Comprem com Anvisa porque a gente precisa fazer a manutenção desses aparelhos, uma vez que eles fazem essa descalibração e tudo mais, e a gente precisa ter essa... Ah, mas eu achei um lá que todo mundo diz que é muito bom e a grande maioria usa. Aí é isso que eu digo para vocês, custo-benefício. Quando a gente compra algo, utiliza algo na estética que não tem Anvisa, é mais barato. A conta é a gente que paga, tá? Então, fiquem atentos a isso. Tá? Potências de aparelho, as meninas perguntaram ali, também. Vai depender de cada aparelho, vai depender de cada fornecedor, cada um deles, tá? Deixa eu dar uma olhadinha que tem mais perguntas aqui. Ótimo conteúdo, amei. Obrigada, meu bem. A fulguração seria melhor para tratar uma cicatriz de acne do que o microagulhamento? Então, Deise, a fulguração, né, falando de jato de plasma, fulguração, ela pode servir sim para a gente fazer a fulguração pontual nessas cicatrizes. Mas o microagulhamento também é maravilhoso, viu? É ótimo, porque enquanto eu faço a fulguração, ela vai fazer a retração de pele. Então, eu utilizo mais a fulguração para isso, tá? Remoção de verruga, flacidez, estria, tá? Mas o microagulhamento
principalmente facial, ainda assim, é uma melhor opção do que a fulguração na acne, tá? Na cicatriz da acne. Estou começando minha graduação em estética agora. Ai, que ótimo, seja bem-vinda, sucesso, sucesso na sua jornada. Amei, prof, precisamos de verdades slides, obrigada, querida. Gente, se eu não me engano, esse vídeo da permeação com jato de plasma tá no Instagram da Dermari, tá? Prazer em te conhecer. Ah, meu bem, o prazer é todo meu. Pós-microagulhamento, em 7 dias, posso estar fazendo essa revitalização? Meu bem, deve. É Marfisa Mesquita, deve. Protocolo de milhões, com certeza, tá? Os slides, tá bom. Gente, tem Instagram, prof? Qual? Vou colocar aqui no chat, tá? Já vou colocar. Amei saber que tem esses discos, não sabia. Sim, ele vem no kit, tá? Tá, Aninha? Ele vem no kit. Ah, vem várias ponteiras, tá? Várias. E uma delas é a disco. Aí a gente tem a disco um pouco, vem uma pequena, em alguns vem uma pequena, uma média e uma grande, outras vem uma pequena e uma grande, tá? A técnica de fulguração em cicatrizes, estrias e rugas, o jato é ao redor ou dentro? Ai, meu Deus do céu! Só um pouquinho, gente, ó. Eu vou colocar o meu Instagram aqui, ó. Pronto, coloquei aqui no chat, tá? Bom, a fulguração dá para fazer na cicatriz, na estria e nas rugas. Quando a gente faz nas cicatrizes, a gente faz fora. Porque se eu fizer a fulguração dentro, essa cicatriz ela vai afundar ainda mais. E na ruga, naquele sulco de ruga, a mesma coisa, tá? Se eu faço a fulguração dentro, ela vai afundar. Então, eu faço em volta. Já na estria, não. Fulguração, jato de plasma na estria, eu faço dentro, não faço fora, porque eu preciso fazer a retração dessa pele. Então, eu faço dentro, tá bom, Stephanie? Tudo que eu tiver que abrir ou minimizar, exteriorizar no jato de plasma com fulguração, eu vou fazer sempre fora, em volta dela. Quando eu quero retração, por exemplo, de uma estria, eu faço fulguração dentro, internamente, tá? Certo, pessoal? Mais alguma dúvida que eu posso estar elucidando para vocês? Eu gostei de saber, viu, que esse tema muita gente não sabe como utilizar, não sabia como utilizar, e vocês estão com ouro nas mãos, hein? Vocês estão com ouros nas mãos, fazer protocolo incrível de pele, gente. De dentro para fora, permeação por membrana, meu Deus. Usem muito, usem muito. E qualquer dúvida de protocolo, podem me chamar no Instagram, que eu auxilio vocês até na indicação dos produtos, tá?